mestrado, PhD, e sei lá quantos títulos esse mundo pode nos dar, ou até mesmo muito estudar num curso de teologia, ter um anel do dedo, ou qualquer outra coisa, ou até mesmo estarmos aqui estudando, se for pela força do nosso braço, pelo nosso próprio entendimento, sendo sábios segundo os nossos próprios olhos, vamos estar enganados, adentrando por um terreno perigoso, e já fomos laçados e nem mesmo percebemos, se não nos humilharmos para que Deus venha nos revelar, porque Ele só revela aqueles que são pequenos, aqueles que reconhecem, que não sabem, que não entendem, que não conhecem, que necessitam desse Espírito, para que venha abrir os olhos e ensinar como Ele quer. Como até mesmo Nicodemos, que a princípio parece que ele vai ter com Jesus para querer conhecer esse Jesus, mas até parece um ar de arrogância no versículo 4, quando ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? É a resposta do homem natural, com seu entendimento, com seus pensamentos, com seu estudo, com a sua crença desde novo, desde a sua mocidade, que aprendeu, que cresceu naquela doutrina, naquela religião, e a qual muitos dizem que não largarão. Batem até no peito, como já vi pastores dizer, que não estavam errados, que não se arrependem daquilo que já fez. É tudo contrário à verdade do Senhor. E ele pergunta para o Senhor Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque não é com aparência exterior. Esse homem, ele viu que os olhos dele mostravam a ele, mas os olhos naturais, os olhos carnais. Mas para perceber, entender, discernir, como o Senhor fala lá em 1 Coríntios 2, no versículo 9, mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E sabemos que quem ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que vive as escrituras de Deus. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Não é a minha sabedoria, não é o meu me esforçar para compreender, entender e conhecer a esse Deus, mas é através do Espírito Santo. Porque é o Espírito que penetra, é o Espírito que conhece, é o Espírito que pode nos ensinar, não é o homem. Por mais que Deus use o homem, pode usar aqui a mim, o pastor Reginaldo, o presbítero Laelcio, o irmão Fábio, o evangelista Felipe, o missionário Daniel, as irmãs, pode usar quem ele quiser. Mas é o Espírito do Senhor que ensina, é Deus que ensina, não é o homem. O homem não tem nada para oferecer. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não precisa pagar. E quantos estão cobrando para ensinar? E falam: mas eu paguei para fazer o curso, eu paguei para fazer aquilo. Está acessível, aberto a todos. Não é necessário mais sacrifício, como já foi trazido aqui. É necessário se humilhar diante de Deus e buscar a esse Deus, pedir que Ele venha ensinar verdadeiramente, como fala lá em 1 João 2, 28, 27, perdão. Deixa eu ler lá para não falar nada errado do versículo. Perdão os irmãos se me alongar um pouco aí na palavra. E a unção que
E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Como aquela mulher lá em João 4, a mulher samaritana, que eles creram através da palavra dela, e depois eles falam, não precisamos mais de você, não cremos mais pelo que você falou, mas sim por ele. Como o Senhor fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender diretamente com Deus, que é o que o Senhor quer que eu e você venhamos a fazer. Estamos aqui estudando juntos, unidos, podendo nos encontrar até mesmo todos os dias, se assim Deus nos propor e assim fizermos, a estudar a palavra junto, mas tem que ter o estudo minucioso, um exame verdadeiro no nosso individual, porque Deus quer nos revelar, Deus quer nos ensinar no particular a cada um, para que não venhamos a ficar enganados e confundidos, e sempre pedindo que Deus venha realmente confirmar se aquilo é Deus que está nos dando ou é um engano do nosso coração. Porque não se engane, irmãos, o nosso coração nos engana o tempo todo. Quantas coisas eu já falhei em igrejas, nas ruas, e não era o entendimento que o Senhor me deu. Ouvi alguém falar, achei que era correto, e depois Deus me mostrou que não era. E quantas coisas eu também acreditei que eu estudei, e pensei que era Deus que estava me dando, e não era. Como vamos saber se não buscamos essa intimidade e pedimos ao Senhor que venha nos revelar, esperar que o Senhor nos revele, o Senhor confirme, e Ele confirma, e Ele traz. E esse novo nascimento que o Senhor quer realizar na minha vida e na tua vida, sem a qual eu e você não vamos poder perceber o reinado de Deus. Como o Senhor fala lá em Lucas 24, no versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse é o espírito da promessa que Deus deu aos discípulos, aos apóstolos do Senhor, como em João 20, ele assopra o Espírito. Em Atos 1, no versículo 8, o Senhor também fala que ele enviaria para ficar em Jerusalém, que ele desceria do alto com poder. Em Atos 2, eles recebem este poder do Senhor. Não era de qualquer maneira. E nunca é de qualquer maneira com o Senhor Deus. Que até anotei aqui, Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Penhor, a garantia, a possessão adquirida, o domínio, o controle, esse espaço ocupado que o Senhor quer ocupar, quer reinar, quer ser o Senhor, ter o senhorio das nossas vidas. Ele quer que venhamos a mortificar as obras da nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, através do Espírito Santo de Deus, realmente o fruto do Espírito transparecer. Não eu dizer que tenho a Deus, não eu dizer que eu tenho muita fé, não eu dizer que eu tenho muito conhecimento, porque aquele que fala muito de si busca a sua própria glória. Aleluia. Sem precisar abrir a boca para dar o testemunho de Deus, mas sim com as ações, com agir, com testemunhar, deixando Deus justificar, Deus transformar. E esse homem, ele via os sinais, como muitos viram os sinais, mas não criam. Mesmo que ele fizesse aqueles sinais na frente deles, eles não criam, fala em João 12. Muitos podem ver curas, como vemos no Espiritismo, curas milagrosas, vemos em outras religiões curas milagrosas, mas ali não é o reino de Deus, ali não é o Espírito de Deus operando aquelas curas, aqueles sinais. Mas por que muitos ficam enganados e desapercebidos?
Por que que muitos seguem esses homens, seguem essas doutrinas, essas religiões? Porque ali está a aparência. Por que que muitos seguem esses homens que andam ataviados, não que não seja para andar, mas que andam ataviados com a Bíblia debaixo do braço, parecendo desodorante, mas eles não vivem o Evangelho, eles pregam, mas não vivem, eles são hipócritas. Não tem o fruto do Espírito transparecendo, refletindo. Não são a luz do mundo, porque a luz de Cristo não está neles, como o Espiritismo pensa, que todo homem é um Deus, que todo homem tem a luz de Deus, porque é filho de Deus, como muitas religiões pensam. Mas sabemos que para sermos luz do mundo e sal na terra, o Espírito de Deus precisa estar em nós. Em Atos 5:32 diz que o Espírito é dado àqueles que obedecem ao Senhor. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20:21. É Deus que faz tudo. Não é pela força do nosso braço, irmãos. Não é porque somos bons, bonitos, cheirosos, temos conhecimento, estudamos, fizemos 2º grau, faculdade ou qualquer outra coisa. Deus ele mostra, Deus ele se revela àqueles que se humilham diante dele, que buscam a ele em sinceridade. 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É o Espírito Santo que Deus quer nos dar. Que aí entra no batismo da água, no nascer da água, perdão, como o Senhor traz aqui em João 3:5, quando ele responde ao Nicodemos a questão de não tornar para o ventre da sua mãe. Aqui ele está trazendo um novo nascimento, como ele também responde no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E como os espíritas não conseguem ver um simples versículo que já desmonta toda a reencarnação? Não é você nascer de novo, voltar para o ventre da tua mãe, a reencarnação, mas é um nascimento espiritual, a qual também não é o batismo na água, como muitos pensam que é, porque se fosse o batismo da água, ser desbatizados e aqueles que creem forem batizados serão salvos, e esse batismo for da água, é o descer nas águas, que é uma ordenância, e todos nós devemos, é um dever daqueles que se arrependem, que Deus gera o arrependimento, que Deus vem para a vida do homem, que o Senhor começa uma transformação verdadeira, genuína na alma, na vida de cada um, e nós devemos nos batizar, mas não é pelo batismo na água que eu vou ser salvo, porque senão vai ser pela força do meu braço. O homem por si só pode ser salvo, basta ele batizar-se na água, ele dizer que creu no Senhor Jesus, ele ser um frequentador de igreja, ele será salvo. Mas já sabemos que não é assim, porque é pelo esforço que o Espírito Santo concede. Aquele que não renuncia a tudo não pode ser discípulo de Cristo. Na verdade, vos digo, João 12:24, que se um grão de mostarda caindo em terra ficar ele ali só, ele não pode dar fruto. Mas se ele morrer, ele dá fruto. A mortificação dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos prazeres, daquilo que queremos, daquilo que cremos, daquilo que achamos que podemos. Como já foi trazido hoje, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades de fruto. Como o Senhor fala lá em Mateus, através do seu servo, João Batista, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis de dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai. A produção, irmãos, o fazer, o construir, o resultado daquilo que Deus gerou, que o Deus iniciou na nossa vida, isso é através do próprio Cristo, da sua palavra, da sua escritura, nos limpando, como ele fala em João 15, versículo 3, se eu não me engano.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, a transformação, a limpeza profunda, através da própria Escritura, como aquele ladrão na cruz, que era um ladrão, um salteador. Ele não foi batizado. Ele recebeu ali. Ele reconheceu, a palavra viva estava com ele, o Deus vivo estava na frente dele. Ele recebeu, ele reconheceu os seus erros, as suas falhas, diante do próprio Deus à frente dele. E hoje mesmo estará no paraíso comigo. Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse novo nascimento, que é o reinado de Deus, do seu Espírito, em nossas vidas, também através da palavra. Porque se estudarmos a palavra, segundo a nossa, nos estribando no nosso próprio conhecimento, estaremos falhando, edificando a casa da forma que queremos, estaremos falhando. Seremos naquele dia, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É fazer a vontade de Deus, é a obediência, que é estar sujeito a uma força maior, um significado no dicionário comum, que os irmãos possam entrar no seu celular, bota obedecer, entra no dicionário, está lá, um dos significados, está sujeito, submisso a um poder maior, ao reinado do Senhor, como esses homens fizeram. Notem que eles não mais andavam por eles mesmos. Eles não faziam mais o que eles queriam. Até lá em Atos 16, 6, a palavra fala, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como que eles foram impedidos pelo Espírito Santo? De qual forma? Uma pergunta que, se buscarmos, o Senhor nos mostra a resposta. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E quantos falam, fui porque me deu no coração, o Espírito me trouxe? Será que tudo é o Espírito? Ou é engano do nosso coração? Confesso aos irmãos que já fui em lugares que não foi Deus me levando. E o Senhor me mostrou pela sua misericórdia. Porque começam os ventos, começam coisas. E vai pedindo a Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? E o Senhor revela. Como muitas coisas também a gente pensa que é o erro nosso, mas não é erro nosso. São circunstâncias também que Satanás ele milita contra as nossas vidas, para também impedir. É buscar em Deus, que eu nem sei que também a falha está em nós. Mas em Deus nunca está a falha. Deus não erra. Quem erra somos nós. Essa sensibilidade que nós precisamos buscar no Senhor, a estar com Deus, a se humilhar diante de Deus, para que Ele venha nos fazer nascer de novo, como fala em João 12, 24, Romanos 8, 13. Anotei algumas coisas aqui nesse estudo, eu não abri antes. Eu fiz aqui em 2020. E esse aqui é até mais recente, foi esse ano. São dois aqui. E não me recordo aqui o que está trazendo aqui nas passagens, mas senti aqui de trazer. 2 Timóteo 2:11. 2 Timóteo 2:11. E palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará.
Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele, por amor de mim, que perder a sua vida, achá-la-á. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Tem Colossenses também 3, 1, 17. É um texto extenso. Se o evangelista Felipe aí sentir que traga aí para depois. Amém. Efésios 2, 18, 22. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, mostrando que é necessário um trabalho de Deus. É necessário que Deus venha realmente nos quebrar